É hoje nosso convidado na revista de imprensa, o escritor Mário Silva Carvalho, autor do livro O Diário de um Carbonário, um romance histórico que fala sobre a sociedade secreta portuguesa que esteve envolvida na implantação da República. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Vamos já falar dessa obra. Para já vemos os temas da imprensa que escolheu para esta conversa e vamos começar por falar sobre o Irão, o ultimato que faz aos parceiros do acordo nuclear. Avisa que não vai cumprir o entendimento enquanto não vir sinais positivos por parte de todos os signatários. Por que é que decidiu destacar este assunto? Porque há conflitos regionais que são conflitos regionais. Outros que são conflitos que têm tendência, onde se corre o risco de se transformarem em riscos globais. Neste caso, os atores envolvidos, o Irão, o Iraque, a Síria, a Arábia Saudita, Israel, são de facto potenciais aceleradores destes incidentes que têm ocorrido no Golfo de Omã. No passado havia aqui um ponto de equilíbrio que era de um lado a Europa, do outro lado os Estados Unidos. Neste momento, na América, com um presidente que é um pouco catavento, acaba também por fazer parte da equipa dos aceleradores. Ou seja, corremos o risco de um conflito regional se transformar num conflito global com implicações profundas na economia mundial e em Portugal, porque à volta de um terço do crude cruzam o Golfo de Omã. Não é? Por isso, daí a importância e a atenção que penso que todos nós devemos ter, que podemos sem querer estar envolvidos num conflito com implicações financeiras, económicas, sociais de grande monta e guerra mesmo. Muito bem. O Jornal de Notícias traz hoje na revista Notícias Magazine um artigo sobre a velhice, escreve mesmo em título Há vida depois da velhice. Envelhecer é uma arte e não uma doença, escreve também o jornal. São histórias de quem aproveita a reforma para começar de novo e também gozar a vida. E o Mário Silva Carvalho é também um exemplo disso, uma vez que foi bancário, começou a escrever depois disso e não só, tem também outras atividades e gostaria de abordar essa questão. Eu escolhi este tema porque sou reformado. E porque, de facto, há vida depois da morte, mas há a vida depois da reforma, por isso há vida na velhice, mas sobre a vida depois da morte não tenho tanta certeza. Mas eu penso que é muito importante todos nós, quando atingimos esse patamar, organizarmos-nos em termos de criar um padrão de vida novo. Uma coisa que me impressionava quando trabalhava era a visita de antigos colegas que tinham uma necessidade enorme de voltar ao local de trabalho e nunca eram muito bem recebidos, porque no trabalho nós estamos envolvidos na luta do dia-a-dia e por isso as pessoas, um reformado já não está ali a fazer nada. Passa a ser uma visita, passa não é? A ser no uma local visita. De trabalho. Quando eu me reformei, pensei, eu nunca mais volto ao meu local de trabalho. E não voltei. E organizei-me. Eu trabalhava no Porto, mas como não sou originário do Porto, regressei às minhas origens e posso dar o meu testemunho nesta procura. Tentei dividir o meu tempo entre a escrita. Eu sou licenciado em História como bancário. A aplicação do curso não tinha grandes funções. Por isso, voltei ao estudo da História. Do estudo da História entusiasmei-me e comecei a escrever. E escrevi alguns romances históricos, porque é a área em que me sinto mais à vontade. Mas não fiquei por aí. Também me dedico à agricultura. Uma agricultura desportiva, porque a agricultura profissionalizada, intensiva, obriga, de facto, a investimentos e a ter uma dimensão. Não, eu faço pequenas coisas. Plantei árvores de fruto, tenho oliveiras, também tive vinho, mas depois desisti, porque à medida que os anos vão passando, e eu já tenho se chegar a agosto farei 71 anos, há culturas que nos dão o espaço para um pouco de preguiça. Há outras que não. A vinha é uma delas. Na vinha, ou se tem o cuidado no dia certo, ou se pode perder a colheita. Por isso eu dedico-me a uma agricultura desportiva.
de ocupação temporal, agradável, nesta altura as alfaces, os tomates, coisas simples, e a escrita. São, de facto, duas ocupações. E é muito importante. E tenho uma terceira ocupação fabulosa, que é ser avô. E é também é uma ocupação. É uma ocupação que leva tempo. Leva tempo, mas que encanta, não é? E é preciso realmente ter esse testemunho numa altura em que diminui a natalidade e a longevidade é cada vez maior. Muito bem, falamos também de Mário Cláudio. O escritor está a assinalar os 50 anos de vida literária com um novo romance e faz considerações numa entrevista ao Jornal de Notícias que gostaria de sublinhar também aqui. Eu li com muita atenção. Eu gosto do Mário Cláudio, escritor, e sou leitor, mas eu gostei muito desta entrevista em que ele assinala a precariedade da vida, a imortalidade que alguns escritores julgam que está ao virar da esquina é uma utopia. Mas ele levanta aqui uma questão que eu questiono se será assim. Ele diz assim: ninguém se lembra de um autor pimba ao fim de poucos anos. E dos outros? Alguém se lembra? Eu diria o seguinte: hoje encerra o maior evento literário do país. Encerra a Feira do Livro em Lisboa. Eu estive a ler os jornais à procura dos temas para esta nossa simpática conversa. Não vi uma... Pode estar cá, atenção. Não vi uma notícia sobre o encerramento do maior acontecimento livreiro do país. Não há nada que salta à vista. E, de facto, as editoras, os escritores, fazem um esforço enorme, tanto em Lisboa e depois em setembro aqui no Porto, de divulgação. De facto, ser escritor... é algo de precário. Quando nós pensamos quais são os escritores do século XIX que sobreviveram até hoje, século XXI, lembramos 2 ou 3, não é? O Essa, claro, o Camilo, talvez, mas no século XX há uma pleiade enorme de escritores. Quantos é que parece que vão sobreviver? Falou-se muito agora da Agostina, mas porque ela faleceu. Mas alguém se lembra de Fialho de Almeida, de Raul Brandão, etc. Já para não esquecer dos pesos pesados, Aquilino Ribeiro e Ferreira de Castro. Gostaria que fossem mais lembrados os escritores. Não, isso tem a ver com a nossa cultura, tem a ver é um assunto muito mais complexo, muito mais profundo, não é? Nós, com certeza, a nossa falta de memória não é só na literatura, também na história, também, enfim, na sociedade. Por isso, eu diria que a literatura deverá estar a par das outras atividades da nossa sociedade, não é? Muito bem, centramos-nos agora na literatura, na sua obra, Diário de um Carbonário, um romance histórico que fala sobre a sociedade secreta portuguesa que esteve envolvida na implantação da República. Falamos dos séculos XIX e XX. É um romance histórico e, portanto, centra-se num jovem que sai de Coimbra, vai para Lisboa, vai com expectativas altas sobre a capital e depois acaba por se desiludir. Acaba por ser confrontado com a realidade da vida. Há um escritor, também esquecido, que é o Guerra Junqueiro, que tem um verso lapidar, que diz assim: turbas, gemendo, esfarrapadas, sem luz, sem pão, sem moradas. Era essa a fotografia da classe trabalhadora, da classe operária, dos pequenos artesãos, não sei se está bem dito, mas também da cidade. A cidade vivia de mistérios, tinha uma pequena, já havia uma pequena indústria, mas de facto eram oficinas de tudo e para tudo, tudo se reparava, não é? E eu disse há dias aqui nesta sala que quando um homem ganha 300 reis por dia, era um salário médio de um operário, e uma dúzia de ovos custava 300 reis, está tudo dito sobre como vivia a classe operária. Ou seja, eram tempos havia uma massa de miséria muito dilatada na capital e que foi um bom terreno para uma sociedade secreta violenta como a Carbonária, que os analistas, uns consideram heroica, outras antecessora dos grupos de terrorismo que surgiram mais tarde. E já havia nessa altura, porque em Espanha havia um movimento extremamente violento que se chamou Mão Negra, e depois em Portugal a Carbonária, a partir de 1907, de facto,
envolve-se em ações de violência. Falamos aqui de um conflito entre monárquicos e republicanos. Curiosamente, a Carbonária não tinha objetivos de poder. Perseguiu apenas e só um objetivo, que foi, e conseguiu, o derrubo da monarquia e a implantação da República. Muito bem. Muito obrigada por ter estado Só queria dizer uma coisa. Hoje, às 17 horas, estarei na Feira do Livro para apresentar esta obra, que será apresentada por um grande democrata, que é o professor José Zaluar Basílio, e gostaria que alguns então, dos nossos ouvintes me fizessem uma visita às 17 horas no auditório da Feira do Livro hoje. Muito bem. Mário Silva Carvalho, muito obrigada por ter estado connosco. Um bom domingo. Obrigado.